Olá, pessoal do sexto ano, vamos a mais uma aula de filosofia, hoje tendo como tema admirar e filosofar sobre a beleza. Nós vimos na aula anterior que nós trabalhamos o conceito de biodiversidade, que são a variedade de coisas que permeiam, que existe no nosso planeta. E falamos que essa diversidade de coisas fizeram com que alguns filósofos questionassem a origem de tudo, como se iniciou todas as coisas. E hoje o nosso olhar vai estar voltado para a admiração sobre a beleza. E eu gostaria que vocês abrissem seu livro-texto na página 18 e nós iremos ler, né, vocês acompanham a leitura, um parágrafo, o primeiro parágrafo que o autor fala sobre isto. A admiração do ser humano pela natureza durante os séculos não resultou apenas na obtenção de recursos para a sobrevivência, mas também numa grande produção de conhecimento. No decorrer do tempo, a arte e o pensamento tiveram a natureza como tema constante. Os animais, por exemplo, serviram de inspiração para pinturas, histórias e diversas manifestações das culturas dos povos. O autor aqui ele traz uma afirmação de que, né, tudo que está à nossa volta, a variedade de coisas existentes no nosso planeta, não só serviu para a nossa sobrevivência, como também serviu de fonte de conhecimento. Por quê? Porque através dessas variedades houveram um questionamento dos filósofos que levou, né, e a certos conhecimentos que hoje nós obtemos. E aí também, durante muito tempo, a arte e o conhecimento foram temas centrais, desculpa, de diversas histórias e temas. E aí nós podemos ver o quê? Que dentre essas histórias narradas, contadas, né, por alguns autores, nós temos as fábulas, que são pequenas histórias educativas que sempre nos ensinam sobre algo. Mas será que para que eu possa considerar o que é belo, a beleza, isso vai depender do meu olhar? Ou isso eu tenho que ter alguns critérios que eu possa dizer se algo é belo ou não? Então, na página 18, vocês poderão ver aqui que tem uma atividade e vocês irão marcar essas figuras de animais, se vocês consideram belas ou feias. Por quê? Se você considera bela, você vai dizer por quê. E se considera feias, também por quê, dentro do seu critério do que é belo. E aí nós podemos ver na página 19 que nós temos uma fábula da coruja e a águia, que retrata exatamente essa questão do belo, né? Do que dentro dessa fábula nós podemos aprender do que é belo. E aí vocês poderão fazer essa leitura em casa e depois refletir junto com o autor sobre o que é ser belo, se o belo está no olhar de quem a vê, a obra de arte. Nós podemos também ver que existiu um filósofo no ano de 1225 chamado Tomás de Aquino. Ele nasceu na Itália e ele concluiu, né, filosofando sobre o belo, sobre a beleza, ele concluiu que para que uma coisa pudesse ser considerada bela, ela deveria ser completa, proporcionais e claras. Se ela não tivesse esses três itens, ele não consideraria algo belo. Isso nós podemos ver o seguinte, que, por exemplo, se uma obra de arte faltasse alguma parte, já não era considerado belo pelo filósofo. Se elas não fossem proporcionais também, tudo nas devidas formas, ela também não seria considerada bela. E se elas não fossem claras o suficiente, também não poderia ser considerada belas. E aí eu gostaria que vocês fizessem um exercício aqui, né, conosco, né? Nós temos três obras de artes aqui e vocês irão fazer o seguinte: vocês irão, de acordo com as razões do autor, as considerações do filósofo, vocês vão marcar se essa obra é bela ou se ela não é bela, né? Seguindo o padrão feito aqui pelos filósofos. E depois vocês poderão seguir o padrão de vocês. E nós observamos aqui que o filósofo Tomás de Aquino, ele usou, né, três coisas para considerar se a obra era bela ou não, se uma coisa poderia ser considerada bela ou não. Isso nós chamamos de critérios, gente. Os critérios,
eles são regras que orientam, né? São opiniões e escolhas, né? Então, os critérios, ele orientam as opiniões e escolhas de cada um de nós. Então, se você julga algo belo ou feio, é porque você tem os critérios para julgá-los. E o autor, ele, para que não pudesse ter um julgamento equivocado, errado, eles questionavam a respeito de algo que eles estavam vendo. Nós vimos aqui na página 21 alguns questionamentos. Alguns questionamentos. Qual a diferença entre o verdadeiro e o falso? Como distinguir o que é bom do que é mal? E o que faz uma coisa ser bela ou feia? Então, esses questionamentos levaram e levavam os filósofos a pensar a respeito da beleza que está à nossa volta, né? E estes critérios, eles eram usados para julgar, eram usados para avaliar e distinguir, classificar as coisas. Então, vamos seguir, né, o exemplo do filósofo e tentar exercitar, fazer esse exercício que está na página 21, seguindo esses critérios aqui. Repetição, desenhos, cor, tamanho e material. Vamos ver se vocês aprenderam um pouco com o filósofo. E eu gostaria de fazer alguns questionamentos aqui que vocês possam refletirem aí em suas casas. Primeiro, para que o belo, ou seja, para que possamos considerar algo belo, será que o belo está nas coisas ou nos olhos de quem vê? Uma coisa é bela quando é agradável olhar para ela. Será que vocês acham que é isso? O que é belo sempre desperta bons sentimentos. Quando eu vejo uma obra de arte, a natureza, isso me desperta coisas boas. Para uma coisa ser bela, é necessário que ela exista na realidade? Ah, não, só é bela porque existe, é real. Ou o que faz algo ser belo? Então, reflitam aí durante a semana sobre isso. E eu gostaria que vocês fizessem as atividades pendentes e que, né, guardassem esse livro do primeiro bimestre, porque no momento oportuno nós iremos, assim, fazer as devidas correções. Então, hoje, nós aprendemos que para considerarmos algo belo ou feio, é necessário termos razões, é necessário termos regras que são chamadas de critérios para orientar as nossas opiniões e as nossas escolhas. Ok, pessoal? Até a próxima aula. Tchau!